Você já foi ferido por alguém? Dentro da sua casa, dentro da igreja, no trabalho? Ou, quem sabe, você sem perceber feriu alguém? Deus quer falar com você. Quem você tem sido? Penina ou Ana? Quero compartilhar com você o texto que está em 1 Samuel, capítulo 1, que diz assim, a partir do versículo 2. Eucana tinha 2 esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nem. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes ao Senhor. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano, sempre que ele subia à casa do Senhor. A rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Billy Graham diz que a Bíblia é tão atual como o jornal de amanhã. E quando nós lemos esse texto, nós identificamos que essa família ia ao templo, como muitos de nós, não é verdade? Mas dentro da sua casa havia dor, rivalidade, provocação, comparação. Uma igreja ativa, mas um lar ferido. Não basta estar na igreja, nós precisamos de transformação de vida. E eu não estou aqui te desanimando a deixar de ir à igreja porque você está com problema. Pelo contrário, nós vamos ver aqui nesse texto e vimos neste texto que, apesar das dores, das provocações, da rivalidade, aquela família oferecia sacrifícios ao Senhor. E a primeira coisa que nós vemos aqui é: quem somos, Penina ou Ana? Penina tinha um coração duro. Ele não era um coração tratado pelo Senhor. Ela tinha filhos, mas ela tinha um rancor na sua alma. Ser Penina é ferir, é provocar, é comparar, é diminuir. Quem tem sido as peninas da sua vida? Quem tem sido as peninas da sua vida? Deixa eu te perguntar outra coisa. Você tem sido penina na vida de alguém? A palavra do Senhor nos ensina a orar assim. A palavra de Deus nos ensina algo maravilhoso. Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Nós precisamos lutar constantemente com a nossa carne e com as nossas vontades para que possamos ser mais parecidos com o Senhor. Aqui nesse texto, o Senhor nos ensina sobre quem é Penina e quem é Ana, para que possamos observar, fazer as nossas reflexões. Ana era aquela que era amada pelo seu marido, mas que era amargurada de alma, que chorava constantemente, porque a Bíblia diz aqui que a Penina a provocava ano após ano. Imagine a dor de Ana e estar naquela situação ano após ano. Eu imagino que muitas de vocês já passaram amargura. Penina não precisa ser só uma pessoa, pode ser situações que a gente sofre ano após ano. Mas hoje o Senhor trouxe essa palavra que Ele quer dar-nos uma nova esperança. O Senhor tem um escape para nós. Ana foi julgada pelo sacerdote. Quando lemos aqui que ela foi ao templo e ela chorava e orava e mexia somente os lábios. E ela foi confundida. O sacerdote achou que ela estava bêbada. Muitas de nós seremos julgadas, assim como Ana foi julgada. Muitas mulheres estão feridas em casa, na igreja, no trabalho, incompreendidas. Muitas mulheres já pensaram em desistir por ser julgadas. Mas eu quero te dizer, não pare de ir ao templo. Não coloque toda a sua esperança em pessoas. Os sacerdotes falham, os cantores falham, quem ministra falha. Quem está ali, porque quem está ali no templo, todos precisam de ser curado. O Senhor Jesus disse em sua palavra que Ele veio para os doentes e não para os sãos. Nós estamos todos sendo aperfeiçoados dia após dia e cada um de nós lutamos com as nossas imperfeições. E quem pode nos ajudar?
Você já pensou em desistir por causa de alguma situação? Por causa de alguma pessoa? A palavra do Senhor diz para mim que os nossos olhos devem estar fixos no alvo. O alvo é Cristo. Ele, sim, Ele é perfeito. O nosso Senhor é aquele que nos santifica dia após dia. Nós estamos aqui em um processo, a caminhada do salvo, a caminhada do crente, é dia após dia, estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo. E nós precisamos ter ouvidos sensíveis para que aquilo que Ele aponta que nós precisamos melhorar. E nós possamos ter fé suficiente para que possamos deixá-lo ajudar-nos a mudar aquilo que nós não estamos conseguindo. Ana nos ensina algo poderoso. Ela poderia ter revidado as provocações de Penina. Ela poderia ter revidado o julgamento do sacerdote. Mas ela nos demonstra aqui que ela chorou diante do altar. Ela não guardou amargura. Ela não saiu da presença. Ela não deixou de ir ao templo. Pelo contrário, aqui na palavra de Deus, em 1 Samuel 15, 1 versículo 15, ela diz assim: entretanto, Ana replicou com essas palavras: oh, não, meu Senhor. Ana falando para o sacerdote: oh, não, meu Senhor. Eu sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Eu estava orando daquele modo até agora porque eu estou triste e muito desesperada. Para onde você tem levado as suas dores? Para quem você tem contado as suas dores? Podemos sim contar as nossas dores para um amigo, para uma irmã querida. Ana nos ensina a levar as nossas dores diante daquele que pode todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso pastor que nos leva aos pastos verdejantes. Ana levou para o altar. Salmos 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Precisamos entregar, precisamos confiar, porque ele, o Senhor, ele fará no tempo certo a vontade dele, que é soberana nas nossas vidas. Não é na força do nosso braço, não é na força do nosso braço, é pelo Espírito Santo. Através dele é que nós recebemos toda a armadura de Deus para vencer o dia mau. E depois disso, aquele mesmo sacerdote que tinha confundido Ana com uma bêbada, aquele sacerdote deu uma palavra de esperança para Ana. Aqui também aprendemos que os nossos líderes também podem errar e nós precisamos perdoá-los, porque eles também estão numa caminhada assim como nós. Precisamos viver no corpo, suportando uns aos outros em amor. A Bíblia diz que quando alguém está alegre, a gente canta, quando alguém está triste, a gente ora. Não é assim? Isso é viver no corpo, é suportar um ao outro em amor, sabendo que cada um tem um propósito no corpo e que Cristo é o cabeça e o Senhor é que vai julgar as nossas ações, os nossos atos. Por isso devemos colocar sobre o Senhor, no Senhor, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança. E depois que Ana recebeu aquela palavra de paz, diz assim, ó, o texto. Então, versículo 17 diz assim: então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. Olha o que o sacerdote diz: que o Senhor, Deus de Israel, te conceda o pedido que tu fizestes. É o Senhor Deus que vence as nossas guerras. É Ele que escuta as nossas orações. Ele é o sumo sacerdote, aquele que não tem nenhuma falha, aquele que é perfeito e que nós podemos confiar. E Ana, a partir daquele momento, recebendo aquela Bíblia diz no versículo 18, ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti e que sempre penses bem da minha pessoa. E em seguida Ana seguiu o caminho, comeu, em seu rosto não havia mais desalento. Olha que interessante, como que o coração de Ana nos ensina, como que a atitude de Ana nos ensina. Ela recebeu aquela palavra com fé, ela honrou aquele sacerdote.
E ela creu naquela palavra que ela recebeu. Eu quero te dizer que você hoje precisa crer na palavra do Senhor. Tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Espere no Senhor, confie, descanse nele. Salmo 30 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo você está amargurada, quanto tempo você tem sido provocada. E eu não sei se você também já fez isso, mas hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de mudar a nossa rota, de mudar o nosso olhar, de olhar somente para Ele. Porque Ana creu e o Senhor lhe deu Samuel. E não foi só para satisfazer a alma dela, além de satisfazer a alma dela, Samuel veio abençoar toda uma geração corrompida. Eu creio que nós precisamos de mais Ana. Eu creio que o Senhor está levantando mais Ana nessa geração. Eu creio que o Senhor, através das Anas, vão gerar outro Samuel, outros Samuéis. Nós precisamos, porque em muitos lugares a luz já está sendo apagada no templo, mas o Senhor está levantando você hoje para ser Ana, está levantando você para ter outro Samuel, porque você e eu fomos chamadas para ser luz nessa terra, fomos chamadas para ser sal, para sermos luzeiros, e o Senhor quer nos capacitar. O Senhor quer, mulher curada gera propósito. Você foi chamada para o reino. Não permita que a dor te torne em penina. Leve as suas dores, leve sua amargura aos pés do Senhor, ao altar do Senhor. Eu quero te fazer um convite. Se esta mensagem falou o seu coração em algum momento, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, para que nós possamos levar a palavra do Senhor a muitas pessoas que ainda precisam ouvir. E parte dessa história também está aqui no meu livro, Chamadas para o Reino, que você pode adquirir. Vou deixar o link aqui abaixo, registrado, também no nosso Instagram. Tem lá o site que você pode acessar. A palavra do Senhor diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a forma que o Senhor tem colocado no meu coração. E você compartilhando, você também estará fazendo isso, indo por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus.